Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa que fica gravada aí no repositório do aplicativo do Centro de Mídias para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, ou na sala de aula, junto com os professores e com os colegas, ou para auxiliar no estudo de vocês com total autonomia. E para a aula de hoje, estamos super bem acompanhados do professor Rafael. Good morning, students, alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e estou aqui com a professora Joyce na ajuda, né, professora? Então, estamos juntos mais uma vez. Pode me convidar sempre, você já sabe. Isso mesmo, e também vamos dar as boas-vindas ao nosso intérprete de Libras aí, o Andrei. Olá, Andrei! E vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só. Textos publicitários. Vamos conhecer então mais um gênero textual nesta aula, professor. A habilidade da aula é? Ler e compreender anúncios, campanhas publicitárias de conscientização, entre outros textos do campo da vida pública. Isso mesmo, os objetivos da aula é explorar as campanhas publicitárias e ver a finalidade e as principais características desse gênero textual. Então, o que vamos aprender? Nesta aula, você irá conhecer algumas campanhas publicitárias. Vamos também conversar sobre o que elas comunicam para os leitores. Então, olha só, uma palavra muito importante quando se trata deste gênero, comunicação. Então, as campanhas publicitárias sempre têm a finalidade de comunicar algo. Então, seja sobre vendas, seja sobre uma campanha da área da saúde, seja sobre diversos assuntos, a finalidade é a comunicação. Então, vamos aí, ó, as campanhas que nós vamos conversar hoje foi retirada aí do Caderno do Aprender Sempre de 2022, de língua portuguesa, terceiro ano, volume 1. Esta daí em específico está na página 51. E o que vamos fazer, professor? Vamos ler as campanhas e conversar com seus colegas sobre o que eles descobriram. Isso mesmo. Então, observando aqui esta imagem, vamos olhar primeiro a imagem, professor. Tem um volante, tem mãos ao volante. Mãos ao volante, tem um celular. Olha só que coisa intrigante. E no celular tem um lápis com a parte da ponta da borracha apagando o celular. E olha só, sem ler nada, galera do terceiro ano. Celular no volante... me lembra uma outra parte dessa frase, viu, professor? Celular no volante, perigo constante. Exatamente. Então, a borracha tem um motivo de estar apagando o celular. Agora, vamos ver aqui. Já observamos as imagens. Agora, vamos ler o texto. Então, celular ao volante, apague este hábito da sua vida. E o trânsito só muda se você mudar. Isso mesmo, então é uma campanha do Ministério Público, então isso daí você pode pensar, para que serve essa campanha, a quem eles querem atingir com esse cartaz aí espalhados em diversos lugares? É somente aos motoristas, professor? Também, Principalmente, né? mas eles, não né? só, né? Não somente. Todas as pessoas estão envolvidas, até mesmo quem está como passageiro, os estudantes que são crianças, mas são passageiros. Então, quando ver o pai, a mãe, alguém dirigindo e segurando o celular também, respondendo ou falando ao celular, então tem que pedir, por favor, desliga, presta atenção, mude seu hábito. E olha só que link legal que faz. Tem uma borracha apagando o celular e a frase, que geralmente é chamada de slogan, né, também está falando sobre apague. Mas você não vai pegar uma borracha para apagar o celular, Não mas tem como. É uma menção à borracha. Apague esse hábito da sua vida. E aí tem cores fortes, olha só, esse amarelo nessa parte aqui, o trânsito muda se você mudar. Então parece mesmo aquelas faixas, né, de alerta do trânsito, uma faixa amarela para você parar, prestar atenção, refletir sobre esse hábito que não é legal. Coloca a sua vida em risco e a vida de outras pessoas também, né? Exatamente. Então, essa campanha é muito interessante e fácil de interpretar, né, professor? Bem fácil. Legal. Bem fácil.
Então, vamos pensar em mais uma aqui, refletir sobre as cores, refletir aí sobre o que está escrito, a imagem, o que quer passar. Porque quando falamos de textos publicitários, eles sempre querem divulgar uma informação. Sim. E no caso das campanhas, sempre gira em torno de algo que a sociedade precisa se conscientizar, precisa refletir um pouquinho mais. Então, Sim. vamos ver essa daqui, professor. Então, nós temos uma imagem, né? Uma criança brincando com vários brinquedos e criança não deve trabalhar. Infância é para sonhar. Diz que sim. Isso mesmo. Aí está falando, bem pequenininho ali, dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Então, assim, não é poderia ser uma foto impactante de uma criança em algum ambiente de exploração, de trabalho, tudo, mas será que uma foto dessa ia impactar todo mundo? Será que ia chamar a atenção de uma criança, por exemplo? Não, né, professor? Ia ser uma foto bem impactante, porque é muito triste ver crianças em situação de trabalho, sendo que na infância é para brincar, para sonhar, igual está dizendo a frase, e também o desenho remete a isso, né, professor? Isso. É uma menininha com balão, com aquarela, pipa, o livro, porque eu sempre falo que o trabalho da criança é estudar, né, professor? Exatamente. E um lugar bem legal que aparece aí é uma pracinha, né, que remete às brincadeiras, à Ao criança lúdico, né? livre, ao lúdico. Que legal, professor, isso mesmo. Muito Então, legal. olha só, as cores são cores bem coloridas, são várias cores aí, chamam a atenção, a menininha aí, esse levitar da menininha remete também ao sonhar, à criatividade, ao lúdico das crianças. Sim. Então, olha só, criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. Então, o desenho conversa com o slogan que tem todo o objetivo da campanha. Quer dizer que a criança não pode trabalhar. E aí tem até o número, né? Diz que 100 para denunciar se você vê alguma criança em situação de trabalho. Legal, né? Muito legal. Então, vamos para mais uma campanha. Essa daí já é mais difícil, hein? É. Olha só, sabe o que eu enxergo sem realizar a leitura do slogan? Parece que tem um globo do planeta Terra, né? Um globo terrestre, dentro verdade. de uma sacolinha de supermercado, sacolinha plástica, professor. Exatamente. E ele está bem sufocado, né? E o que diz aí na mensagem? Vamos tirar o planeta do sufoco. Use embalagens reutilizáveis. Isso mesmo, aí traz dicas, né, de quais embalagens reutilizáveis. Isso. Sacola reutilizável, carrinho de feira, que mais? Cesta Isso, e caixa de papelão também, né? isso, qualquer outra embalagem que seja reutilizável. A caixa de papelão, vários supermercados disponibilizam, né, gratuitamente, porque os produtos vêm dentro dessa caixa e aí depois essa caixa é disponibilizada para os clientes que não levaram nenhum desses outros itens, a fim de não utilizar as sacolas plásticas, que a gente sabe, né, que é um grande problema no planeta, porque a gente vai para o supermercado, esquece de levar a sacola ao local para transportar, né? E aí acaba pegando sacolinha, e muitas vezes tem gente que chega em casa e simplesmente joga essa sacolinha no lixo. Se pelo menos utilizasse essa sacolinha para outra coisa, né? Isso, jogar o próprio lixo, né? Descartar o próprio lixo, ou reutilizar para outras finalidades, a fim que ela dure mais e não vá para o lixo tão rápido, né? Sim. Porque a produção de lixo é desnecessária, né? Então, Exato. a campanha é para refletir sobre isso. Então, vamos voltar aqui à imagem. Agora que a gente refletiu um pouquinho sobre o que está escrito, sobre tudo o que diz, a gente consegue interpretar bem a imagem, porque que o planeta está dentro de um saco plástico sufocado, porque esse desperdício de utilização de sacolas, né, faz mal
para o meio ambiente e logo faz mal para o planeta e para nós. Então, muito legal essa campanha Muito e legal. também uma campanha de conscientização para todos, né? Porque sempre quando a gente vê uma campanha, a gente tem que imaginar qual público ela quer atingir. E nesse caso é a sociedade de uma forma geral, né, professor? Exatamente. As questões ambientais estão cada dia mais urgentes, né, professora? Isso mesmo. Então tem mais uma aqui pra gente, mais umas questões para a gente refletir. Agora, registre o que vocês conversaram na roda sobre as campanhas publicitárias de conscientização, sua função comunicativa e suas características. Daí vão responder para quem foram escritos e para quê, onde você costuma encontrar esse tipo de texto e o que você observou de características comuns entre eles. Isso mesmo, no decorrer aí das interpretações de cada campanha, nós falamos bastante das cores, da importância da imagem, porque muitas vezes nós vemos essas campanhas em vários lugares aí, paredes de vários comércios, postos de saúde, vários lugares públicos. Por quê? Quer atingir a sociedade de uma forma geral. Então, às vezes você passa correndo e não tem tempo de ler, mesmo sendo um texto curto. Porém, a imagem te chama muito a atenção, o que faz você voltar e ler a frase rapidamente. E aí, a imagem completa a frase completa a imagem. E as cores também completam tudo para chamar a atenção do público, porque é muito importante essas campanhas para, se a finalidade delas é conscientizar, elas têm que chamar a atenção, não é, professor? Exatamente. As imagens dizem muito, né, Pro? Isso. Também. Colaboram para construção de sentido das campanhas. Isso, então vocês revejam todas essas campanhas uma por uma e depois anote no seu caderno as reflexões que vocês fizeram referente a essas questões que ficam aqui para encerrar a aula. E eu vou deixar uma sugestão de atividade. Pesquise outras campanhas publicitárias com finalidades diversas e observe suas características. Isso mesmo, porque tem campanhas também, principalmente as campanhas publicitárias, né, professor, que não são só para conscientizar. Também tem campanhas de venda para fazer que você criar uma necessidade de consumir um produto que às vezes você nem sabia que você precisava, né? E aí você vai ter vontade de comprar aquilo lá. Então, campanhas publicitárias têm diversas finalidades. Desta aula nós falamos muito das campanhas para conscientização aí da sociedade, mas você pode pesquisar outros tipos. E a aula está chegando ao fim. Vamos deixar aí os materiais utilizados desta aula, bem como o formulário de avaliação desta aula, que é muito importante para nós e para vocês. Então, sempre que der, preencha aí o formulário, conte para nós como você está utilizando nossas aulas, se você está assistindo junto com o professor na sala de aula, se você está assistindo para aprofundar seus estudos. Você, professor, deixe dicas aí de como você também está utilizando o tema das nossas aulas. A participação de vocês via o questionário é muito importante. Muito obrigada, professor Rafael. Eu agradeço. Tchau, tchau, terceiro ano. Até a próxima. Tchau, tchau.